Saudações ilustres, bem-vindo de volta ao nosso curso de Programação Orientada a Objeto, utilizando a linguagem Python. Esta é a nossa aula 4 e daqui quem vos fala é David Adriano, Backend Developer, e eu tomei a ousadia de agregar valor à sua carreira, à sua vida profissional, ok? Esta é a nossa aula 4 e ela é uma continuação da nossa aula que trata sobre métodos de instância versus métodos estáticos, ok? E, como disse na aula passada, eu reparti esta aula em duas e na primeira parte eu falei apenas de métodos de instância e nesta eu vou falar de métodos estáticos apenas, ok? Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe de onde é que isso vem, por favor, checa a playlist, checa o canal aí da Vida Adrianos, checa a playlist de orientação a objeto, pega as aulas anteriores para que você tenha um conteúdo de cabeça, tronco e membro e não perca mais tempo, ok? Nosso curso tem um foco prático, mas não deixa de ter material teórico, ok? Porque a nossa intenção é realmente agregar valor e não simplesmente oferecer alguma coisa qualquer, ok? Então, falando sobre métodos estáticos, ok? Qual é o propósito dos métodos estáticos? Métodos estáticos são métodos que pertencem à classe, mas que não precisam de uma instância da classe para serem chamados. Ou seja, eles não têm acesso direto, eles não precisam de uma instância de um objeto dessa classe para que eles possam ser acessados. Não, eles são chamados diretamente a partir da classe, ok? Eles não têm acesso direto aos atributos da instância, ou de uma instância, não recebem o parâmetro self de forma implícita, ok? Como os outros métodos, ou como o método de instância recebe, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que são métodos que não precisam de um objeto ou da instância de uma classe para serem acessados. Eles diretamente, só chamando a classe e usando qualquer notação de acesso, você consegue ter acesso a ele, ok? Agora, quando usar os métodos estáticos? Os métodos estáticos são úteis quando você tem uma função que está logicamente relacionada à classe, mas não precisa depender do estado de nenhum objeto específico dessa classe, ou seja, são métodos que têm algum sentido, alguma razão para estarem aí nessa classe, mas que não precisam depender com que esta, ou depender da instância dessa classe ou com que esta classe seja instanciada para que alguma coisa externa tenha acesso a ele, ok? Eles são frequentemente usados para criar funções utilitárias relacionadas à classe, implementar operações que se aplicam à classe como um todo, ou seja, funções muito genéricas, agrupar logicamente funções dentro de escopo de uma classe para melhor organização de código. E eu quero chutar aqui um ponto em que eu não coloquei aqui na matéria, mas eles podem ser muito úteis. Métodos de validação, ok? Eles podem ser muito úteis para a validação de valores ou validação de informação, ok? Imagine que você tem uma classe pessoa e essa pessoa tem um número de identidade, um número de ou um número de BI, contextualizando aqui para o meu contexto social, ok? Então, um método estático poderia ser este método que pertence à classe pessoa, mas que não exatamente está atrelado a nenhum objeto pessoa. Ele não está atrelado a nenhum objeto pessoa, ele pertence diretamente à classe e ele tem a capacidade de ser acionado em qualquer parte para poder fazer a validação do atributo bilhete de identidade, ou número de identidade, ok? Ele pode ser chamado por fora, ele pode ser chamado de qualquer parte do teu código para poder fazer a validação ou para poder fazer uma certa validação, e isso acaba sendo muito útil, em que eu não preciso ter a instância de uma classe para poder validar uma certa informação, só porque a função que faz aquela validação está naquela classe, está numa outra classe, ok? Isso
acaba sendo muito útil, mas eu gostava de trazê-lo para o campo prático para poder mostrar bem isso a funcionar, ok? Um detalhe muito específico aqui a respeito da linguagem Python. As linguagens, elas muitas vezes possuem métodos diferentes de declarar métodos estáticos. E aqui na linguagem Python usa-se o *static method para poder fazer a declaração de um método estático, ok? Isso é um detalhe que não podemos esquecer, não podemos deixar de lado, ok? Tenho cá alguns exemplos já trabalhados que eu gostava de discorrer com vocês, mas antes eu queria puxar aqui esse resumo, que eu acho até que convém para o final, né, depois dos exemplos, mas pronto, vamos lá, vamos para o campo prático e depois eu puxo esses resumos, pode ser? Bora lá então. Para começo de conversa eu vou puxar aqui essa classe, minha classe, que na verdade é uma classe bem simples e que tão somente implementa um método qualquer, até porque ela só foi feita a título de exemplo, e ela mostra, e aqui está explícito como é acessado um método de instância. De fora da minha classe, basta que eu chame a minha classe e use a anotação de ponto, eu já vou passar a ter acesso ao método da minha classe, ao método estático da minha classe, como se estivesse tendo acesso a um atributo, só que dessa vez é um método, ok? E então eu tenho ele aqui, ou seja, ao passo que aqui eu tenho uma instância e eu também posso acessar dessa forma a partir da instância de um objeto, ok? Mas isso não é muito comum, mas é uma das maneiras, é usual, funciona, mas não é muito comum. Normalmente as pessoas puxam a classe ou chamam a classe e mencionam o método e daí está feito, ok? Essa é a chamada mais comum dos métodos estáticos, esse é a menos comum, certo? Ok. Dito isto, nós podemos inclusive desenvolver aqui alguns exemplos juntos, mas eu vou puxar para não ter que me alongar bastante. Eu vou puxar aqui esse exemplo da classe geometria. Estes exemplos foram todos produzidos, preparados a fim de nos servirem com muita eficiência nessa aula. Então, quando acessar aí o repositório e baixar as aulas, por favor, leia bastante, pratique, implemente seus métodos, suas próprias classes. Isso vai lhe ajudar a maturar este conhecimento, ok? Dito isto, eu tenho uma classe geometria aqui, que ela implementa dois métodos estáticos. O primeiro método ela calcula a área de um triângulo e de um retângulo, e no segundo ela calcula a área de um triângulo, ok? As fórmulas são estas, entretanto nem vou me ater a isso porque o meu foco aqui é passar para você orientação ao objeto e não exatamente fórmulas de cálculo, ok? Mas o código por si só se explica, certo? E eu vou rodar este código para que vocês consigam perceber como os métodos estáticos são muito úteis. E antes de rodar, eu quero chamar a tua atenção aqui para este print. Veja que eu poderia estar usando esta classe ou estes métodos em qualquer parte do meu código, porque basta que eu chame esta classe e puxe um método estático que ela tem, passe os valores, tão logo eu tenho o resultado que eu pretendo, sem ter que vincular a classe que eu estou a trabalhar com esta classe diretamente, ok? Não há um vínculo, eu aqui estou fora da minha classe, como vocês podem ver, e se fosse dentro de uma outra classe, eu poderia até dizer que não há um vínculo direto das duas classes, ok? Não há um vínculo direto das duas classes, porque eu estou usando o método de uma outra classe, mas sem ter que vincular as classes, ok? E isso é super importante, isso é super performático, isso é super agregador para a construção de software, ok? E eu vou rodar aqui para que vocês consigam ver esse código rodando, né? Então tá aí. Eu tenho na primeira saída o valor de 15 e na segunda 7.5, que é o valor de um triângulo, aí considerando os valores que foram
passado, ok? Mas eu não precisei instanciar nenhum objeto da classe geometria para poder acessar estes métodos. Como vimos no exemplo passado, no exemplo anterior, é possível ter uma instância dessa classe e ainda acessar estes métodos a partir de uma instância, mas não é comum, não é recomendado e não é convencional, ok? O convencional a respeito de métodos estáticos é que eles sejam acessados assim, ok? Diretamente, certo? Dito isto, eu vou fazer um clear output aqui, porque eu vou puxar agora um exemplo bem mais trabalhado, que na verdade demos o máximo para aquele exemplo ser um exemplo que melhor agrega nesta aula, ok? Então, vou passar esse meu print bonitinho que você já está a ficar acostumado. Já lá se estás a acostumar. Eu vou fechar aqui o nosso terminal e vou puxar aqui esta minha classe livre. Ok? Já até com todas as suas execuções. Ok? Opa, ok. E eu vou te explicar aqui este código. Vou fazer aqui uma coisa ligeira. De repente eu tenho aqui que garantir a saída ou a execução no terminal com o encode UTF-8. Então eu vou passar aqui umas cenas só para... Vou ter que importar aqui algumas coisas só para garantir. E se alguma coisa dar errado aí do teu lado, espero que você também procure garantir isto, ok? Vou importar aqui o sys, vou importar também o IO, vou fazer aqui um import da classe IO, e vou fazer também um vou até já usar, né, o sys para fazer aí, para garantir aí eu já tenho aqui no meu autocomplete para garantir o encode, ok? Feito isso, eu creio que não terei nenhum problema. Por que que eu fiz isso? Porque eu já lhe vou explicar e eu só queria garantir aí que o terminal aceitaria imprimir caracteres especiais sem dar muita volta, ok? Então, eu tenho uma classe livre. Lembra, eu estou tentando fundir aqui nesta classe praticamente tudo que nós já vimos até então. Eu tenho uma classe livre que recebe um atributo livros, que na verdade é do tipo list, ok? Que recebe uma lista também, tipagem dinâmica, logo o valor que ele recebe vai começar a determinar o tipo, ok? Então, eu tenho aqui esse atributo livros, que é uma lista, e tenho um método construtor, um método init, que recebe um título, o autor e o ano da publicação. Entretanto, tenho um atributo protegido, que é o disponível. Esse atributo seta a disponibilidade do livro, ok? E feito isso, eu tenho também um método str, que na verdade é só uma estruturação, uma modelação da saída do meu objeto no terminal, ok? Eu quero que o objeto saia assim, cada atributo separado por uma pipe, então por isso que eu trabalhei dessa maneira. Então eu trabalhei o método str. Então toda vez que essa classe for instanciada e o objeto dela for printado, ela vai printar as suas informações dessa maneira por causa do método str, que por predefinição o deixa dessa maneira, ok? Dito isto, quero trazer para você a razão pela qual eu fiz aquelas importações lá acima, que era para garantir que o terminal não se chateasse ou não desse nenhum erro, não retornasse nenhum erro quando fosse imprimir
esta instrução aqui que usa caracteres especiais. Está aqui, como vejam, tem um pipe aqui, então só para garantir eu deixei aquilo aí. Para além de querer fundir tudo aquilo que nós já vimos nas aulas passadas, quero passar um conceito novo, que é o conceito do property, ok? O que é o property? O property é uma anotação no Python que me permite transformar um método ou acessar um método como se estivesse acessando um atributo, ok? Basta que eu tenha a instância de uma classe e eu posso acessar o método disponível como se estivesse acessando um atributo, e ainda por cima eu posso setar valor a ele também como se estivesse setando valor a um atributo, ok? Feito isso, eu tenho aqui também o método emprestar, ok? Quando eu empresto, logo a disponibilidade é setada por false, né? E o livro fica indisponível, certo? E tenho aqui o meu método estático, que é verificar a disponibilidade, no qual eu passo o ano e ele verifica se tem livros disponíveis que o ano de publicação seja igual ao ano que foi passado lá acima, ok? Dava para fazer de uma forma mais performática isso, mas esse fora aqui, mas eu acho que assim é mais explícito, assim ele atende melhor os fins didáticos, ok? Mas o que acontece aqui é isso, né? Eu tenho uma variável, lista de livros disponíveis, que recebe uma lista vazia, mas entretanto o método percorre em cada livro dentro do meu array de livros, dentro da minha propriedade de livros, que foi declarada lá acima, ok? Porque à medida que eu for instanciando esta classe e passando um livro, ele vai ser incrementado aqui nessa lista que está vazia, ok? Então eu tenho aqui um for que percorre cada livro dentro deste array de livros ou dentro desta lista de livros e vai anexando aqui na minha lista de livros disponíveis, ok? Vai anexando a partir deste método append, ok? E retorna-me então esta coleção de livros disponíveis. Ok, dito isto, tenho aqui dois objetos, livro 1 e o livro 2. O livro 1 de 2024 e o livro 2 de 2023, com seus autores e seus títulos, ok? Eu vou criar aqui mais um livro de 2024, só para deixar a coisa bem mais bonita. Eu vou dizer aqui que é o Python avançado e eu vou dizer que o autor já não é o João Silva, mas que é o Silveira Nunda, ok? Chega de João, vamos com Silveira aqui. Eu Silveira Nunda, ok? Então, eu vou inclusive aumentar aqui um método que seria o devolver ou devolução, sei lá, devolver livro, ok? Só para a gente poder brincar aqui um bocado com essa história de emprestar livro, ficar indisponível, devolver livro e voltar a estar disponível, ok? Dito isto, o livro 1 vai ser emprestado em seguida e eu posso, a posterior, ok, vamos executar assim, depois vamos fazer a devolução, ok? Então, eu tenho aqui livros disponíveis e eu acesso o meu método estático para me retornar todos os livros disponíveis no ano de 2023, ok? E eu passo um for para percorrer os livros que este método estático me retornar, então eu faço um print, ok? De cada livro que ele me retornar, ok? Feito isso, eu vou executar este código e vamos lá a isso, né? Vamos lá ver o que é que sai. Ok, o que é que nós temos aqui? Esquecendo ou deixando para trás aquela coisa toda aí do triângulo, mas nós temos um livro disponível. O livro Algoritmos, de Maria de Souza, do ano de 2023, está disponível. Lembrando que nós usamos aqui estas figurinhas
para determinar se um livro está disponível ou não, ok? Caso ele esteja disponível, ele retorna esta figurinha e se não estiver, retorna a figurinha com um X, ok? Então, uma caixinha fechada. Então, dito isto, este livro está disponível e nós vamos aqui tentar com o ano de 2024 para ver quantos livros temos disponível. Lembrando que para o ano de 2024 nós temos 2 livros, mas vamos lá ver quantos temos disponível, ok? Executando então, só temos um disponível, mas nós temos 2 livros, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a devolução do livro para ver se consigo ter agora 2 livros, ok? Devolver livro. Ok, então, vou aqui executar e vamos ver o que a gente tem de saída. Agora temos 2 livros disponíveis, ok? Por quê? Porque quando chamamos um método de instância devolver livro, ele naturalmente voltou a acertar true, voltou a acertar true este livro. Então, feito isso, vejam como me é útil aqui eu ter um método estático. Eu tenho estes livros totalmente vinculados a estes objetos, ok? Mas eu quero todos os livros do ano de 2023 ou 2024, neste contexto, quero todos os livros do ano de 2024 que estão disponíveis, ok? Sem ter que acessar ou sem ter que obtê-los através dos objetos que os construíram, ok? Através das instâncias que os constituíram, ok? Eu posso recuperar todos os livros dessa minha classe sem necessariamente ter uma instância dela, só passando o ano, ou seja, só fazendo uma filtragem, ok? E isso é completamente útil no dia a dia de um programador, à medida que a gente vai utilizando métodos estáticos, à medida que a gente vai construindo o nosso código, ok? Então, eu acredito que até então foi discorrido aqui o máximo possível sobre métodos de instância e métodos estáticos, né? E especificamente sobre método estático, então é isso que queremos deixar aqui para agregar valor aí à vossa bagagem acadêmica profissional. De você não quero nada além do seu apoio com seu like, com seu compartilhamento e eu me comprometo a estar desse lado procurando agregar cada vez mais valor à sua carreira, produzindo conteúdo de qualidade para você, ok? Estamos juntos, vejo você na próxima aula, ok? É nóis, até lá.